Olá, Deus abençoe o seu dia. E hoje nós estamos aqui para concluir a segunda parte como Deus anseia um relacionamento profundo para conosco. Mas, como nós falamos na primeira parte, que nós precisamos de preparação. Precisamos de arrependimento, de consagração. Precisamos de entrega. E nós vemos aqui, nós vamos ler aqui no versículo 19 de Êxodo, no capítulo 20, que depois de toda aquela preparação, ao terceiro dia, Deus ele se apresenta ao povo. Se apresenta ao povo com trovões, relâmpagos, zunidos de buzina e um monte fumegante. E a presença ali de Deus é real. Mas nós vemos que diante desse cenário, o povo se retirou e pôs-se longe. E o versículo 19 diz o seguinte: E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Imagine só como está o coração daquele povo. Moisés ele se perturbou ali. Nós vemos nos versículos 20, como o coração de Moisés estava ali perturbado diante de uma cena do povo que Deus o havia tirado ali do Egito. Deus havia ali dado a eles uma nova história. Deus havia salvado e resgatado ali da mão dos egípcios, mas aquele povo não queria ouvir Deus. E Moisés ele fica perplexo ali diante daquela situação. E imagine como estava o coração de Deus, porque ele ansiava por aquele momento. Deus, da mesma forma como ele se relacionava profundamente ali com Moisés, Deus ele ansiava ali viver aquela mesma relação com o povo. Mas aquele povo, como o texto que nós acabamos de ler, eles rejeitaram aquela presença. Isso me lembra muito a passagem do filho pródigo. Quando aquele filho ele diz ao seu pai: Pai, eu não quero sentar à mesa com o Senhor. Eu não quero estar na sua casa. Mas eu quero participar das bênçãos. Isso retrata o nosso coração. É como se esse povo ele nos representa de alguma forma. E é como se estivessem dizendo: olha, nós não queremos ouvi-lo diretamente. Nós não queremos ouvir a sua voz ali diretamente. Mas diga a Moisés que nós vamos ouvi-lo. Terceirize esse profundo, esse relacionamento profundo. O filho pródigo ele também disse a mesma coisa. Não quero estar na sua casa, não quero sentar à sua mesa, mas eu quero participar das bênçãos, eu quero a herança. E muitas das vezes nós estamos com esse coração. Sabe, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus supra as nossas necessidades, mas nós não queremos viver o compromisso da entrega, da santificação, da renúncia, mas nós queremos a bênção. E nós vemos ali, nós vamos aqui partir para o Êxodo, no capítulo 32, e nós vamos conhecer de verdade como estava o coração daquele povo. Um coração
que ainda estava no Egito, porque ele diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Prestem atenção nessa expressão, quanto a esse Moisés que subiu, nós não sabemos se ele descerá. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Em momento algum, eles falam do Deus Jeová, do Deus Rafá, do Deus Jeová Jiré, que os tirou da terra do Egito. O povo, aqui nesse capítulo 32, o povo ele expressa um desejo de uma adoração, porque ele diz, e Arão, que estava ali como um sacerdote, para cuidar, para ouvir de Deus e transmitir ao Senhor, ele substitui a pressão pela fidelidade de Deus, porque Arão diz: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei. Então o povo arrancou todos os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro em um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, ele não aguenta a pressão e ele substitui aquela pressão pela fidelidade a Deus. E eu venho fazer uma pergunta: o que você tem substituído na sua vida pela fidelidade de Deus? Quais são, os bezerros de ouros que você tem feito e colocado no lugar da presença de Deus? Preste atenção que quando o povo diz: nós não sabemos se Moisés descerá do monte, porque haviam 40 dias ali, e eles confundiram o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Eu vou repetir essa palavra. Aquele povo confundiu o silêncio de Deus pela ausência de Deus. Deus estava ali no monte. Deus estava ali com Moisés. Deus estava ali como Senhor daquele povo. Mas o silêncio de Deus por aqueles 40 dias, para aquele povo, significou a ausência de Deus. Talvez você tenha orado, você tenha buscado, você tenha pedido ao Senhor, e Deus permanece em silêncio, mas Ele está trabalhando. Deus está nos empurrando para um propósito maior. E muitas vezes nós fazemos exatamente como aquele povo fez, por causa do silêncio de Deus. Nós buscamos qualquer outra coisa. Nós trocamos o Deus invisível pelas coisas visíveis. O coração do povo ardia pelo desejo de uma adoração, e eles construíram um Deus falsificado. Talvez nós
Não estamos construindo bezerros de ouro, mas estamos construindo deuses dentro de nós, talvez até mesmo o nosso próprio eu. E estamos trocando as coisas invisíveis no silêncio de Deus por coisas visíveis, pela necessidade de um coração enganoso. Esse era o coração do povo. Em vez deles confiarem no Deus invisível, mas um Deus presente, onipotente, onisciente, eles trocaram por algo visível. Trocaram a confiança em Deus pela ansiedade de resolver algo pelas suas próprias mãos. Eles trocaram a confiança em Deus pela ansiedade de resolver coisas pelas suas próprias mãos. O que nós estamos trocando? A nossa confiança em Deus está sendo trocada por quê? Por quem? Por qual situação? Que o nosso coração hoje se volte para Deus, se acalme. Se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando e Ele está nos empurrando para um propósito maior. Para um propósito maior. Precisamos confiar em Deus e não nas nossas próprias ideias. O nosso coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. Se permanecermos em Deus, se é uma condição, se permanecermos em Deus, Deus ouvirá a nossa oração. Porque a nossa oração, ela não estará condicionada à nossa vontade, mas à vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, Pai, vai de encontro, ó Deus, a esse coração. Vai de encontro, Senhor, a essa vida que hoje, ó Deus, vive esse momento de silêncio. Pai, traz, Senhor Jesus, maturidade, ó Deus, a essa pessoa. Sabemos, ó Deus, que nós enfrentamos sim dias difíceis, talvez um diagnóstico médico, nós enfrentamos circunstâncias, pressões. Pai, mas que nenhuma dessas circunstâncias possam gerar em nós a ansiedade de fazer coisas com as nossas próprias mãos, mas que nós possamos, ó Deus, descansar. Que nós não venhamos, ó Deus, perder, Senhor Jesus, a essência da convicção de quem o Senhor é, de que o Senhor não perde o tempo, o Senhor não chega atrasado. Pai, que isso venha mudar, Senhor, no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, aguentar, Senhor, toda a pressão sem substituir a nossa fidelidade ao Senhor. Pai, vai de encontro, Senhor, a esse coração, a esse homem, a essa mulher que hoje necessita, Senhor, será reabastecido. Que hoje o seu coração, ó Deus, precisa, ó Pai, viver, Senhor, esse momento de ser renovado, das suas forças serem renovadas, ó Deus, para que possamos, Senhor, aguentar, Senhor, as pressões, sem substituir, ó Deus, a nossa fidelidade ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta vida, abençoa a nossa vida, a nossa caminhada hoje. Que nós possamos, ó Deus, viver, Senhor, esse momento da entrega em todo o tempo das nossas vidas. Ei, Deus é um Deus presente.
mesmo Ele estando em silêncio, Ele está trabalhando. Acredite, Deus está trabalhando. Não se permita sair deste lugar. Não troque a confiança e a esperança em Deus por coisas visíveis. Deus é contigo. Deus abençoe o seu dia.